Olá, turminha do segundo ano. Bom dia, boa tarde, boa semana para todos. Bem-vindos a mais uma aula de história desta segunda-feira, 28 de setembro. Mês de setembro está quase acabando. Pois é, agora, quinta-feira, já vai começar outubro, um dos últimos meses do ano. Tá bem perto do Natal, já está próximo. 3 meses só para acabar o ano, ó, vai ser rapidinho. Mas olha só, turminha, a nossa aula de hoje, de história, nós vamos ver um novo assunto. Esse assunto tem no livro? Não. Foi um assunto que eu trouxe para nós estudarmos, para vocês adquirirem mais conhecimento e vocês vão estudar nos próximos anos mais sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, tá bom? Olha só, na aula passada nós estudamos sobre herança indígena. Vamos fazer correção da tarefa de casa. Vou fazer alguns comentários e também tem atividade para vocês realizarem de casa, certo? Hoje eu não vou passar tarefa de classe. Vocês vão ouvir a leitura de um texto que eu trouxe para a nossa aula. E tarefa de casa vai ser alguma coisa bem simples para fazer no caderno de desenho. Então, você hoje não vai precisar do livro de história, nós vamos fazer alguns comentários apenas sobre a aula passada. Eu passei uma pintura sobre um objeto tipicamente indígena, feito com barro que eles fabricavam e fabricam até hoje os potes e outras coisas também. Essa pintura que eu passei foi uma pintura bem simples, vocês pintem com a cor que vocês quiserem. Na dúvida sobre as cores que queiram pintar, vocês podem pesquisar lá no Google, tem as imagens de diversos objetos da cultura indígena, e aí vocês podem ver quais são as cores que eles mais usam e ter uma base para você pintar o seu desenho, ok? E também eu pedi que vocês fizessem algum enfeite, qualquer enfeite, à vontade, quantos e quantos quiserem e quantos puderem fazer, sobre os indígenas também, alguma coisa na arte dos indígenas. Pode ser um colar, uma pulseira, um cocá, uma flecha, um arco, qualquer elemento da cultura indígena. Você pode confeccionar com material reciclável, utilizando papelão, papel colorido, jornal, folha de revista, garrafa PET, tampinhas, qualquer coisa que você tenha na sua casa. Não precisa sair para comprar nada. Use linha, cordão, ou corda, ou fitas, o que você tiver. Então, confeccione e envie a foto para mim. E eu já agradeço a vocês, alunos, que mandaram. Ficaram muito bonitos os trabalhos. Vocês do segundo ano, olha, capriche. Para você que não mandou a foto ainda do seu trabalhinho, mande. Você pode, inclusive, fazer algum elemento decorativo, algum adorno, um enfeite com macarrão. É possível sim, você pode fazer outros enfeites. Esse aqui, por exemplo, essa pulseira que eu estou usando, ela é de miçanga. Alguns indígenas utilizam adornos como colares, como brincos, como cocares, utilizam no braço também pulseiras para enfeitar o corpo. E você pode confeccionar também com esses materiais que eu informei. Certo? O que é que nós vamos fazer hoje? A nossa aula será um assunto novo que não tem no livro. Vamos conversar hoje sobre a influência africana na cultura brasileira. O nosso povo ele é bastante rico de cultura, pois o Brasil, de uma maneira geral, ele tem uma cultura que tem a mistura do europeu, africano e indígena. Nós conversamos na aula passada sobre a cultura, sobre a herança indígena, e hoje nós vamos conversar como foi a influência dos africanos na cultura do nosso país. Tem muita coisa legal, tem palavras, tem comidas, danças, tem músicas, tem as festas, tem as religiões e tudo isso enriqueceu o nosso país. Você vai escutar agora um texto sobre esse assunto. Muitas palavras que a gente usa no nosso cotidiano, elas são palavras de origem africana e às vezes a gente nem sabe. Vocês vão ver algumas palavras que eu trouxe e quem sabe tem alguma palavra aí que você não sabia que é do vocabulário africano. Você vai aprender agora. Influência africana na cultura brasileira. Moleque, quiabo, fubá, caçula e angu.
cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana ou referem-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a grande influência africana que há na cultura brasileira. Você sabia que todas essas palavras que eu coloquei aqui para vocês verem, elas fazem parte, sim, e são herança africana. Você sabia disso? Pois é, tem muito mais, não tem apenas essa, tem bastante palavras mesmo. A existência da escravidão no Brasil durante quase 400 anos, bastante tempo. Além de ter constituído a base da economia material da sociedade brasileira, influenciou também sua formação cultural. A miscigenação entre africanos, indígenas e europeus é a base da formação populacional do Brasil. Dessa forma, a matriz africana da sociedade tem uma influência cultural que vai além do vocabulário. Não tem apenas palavras na cultura africana. Essas palavras que eu mencionei, elas fazem parte sim do vocabulário africano, mas os africanos não deixaram apenas isso como herança para o nosso povo, deixaram muitas outras coisas. O fato das africanas, das escravizadas africanas, terem sido responsáveis pela cozinha nos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade, permitiu a difusão da influência africana na alimentação. São exemplos culinários da influência africana: o vatapá, acarajé, pamonha, munguzá, caruru, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimentas, o leite de coco e o azeite de dendê. Todos esses alimentos que eu informei para vocês, eles têm sim uma base africana, inclusive a nossa pamonha, tão consumida na época de junho, quando tem as festividades juninas. Pamonha, canjica e também munguzá, caruru, tudo isso tem origem sim africana. No aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu. Lá na Europa, é muito comum a religião cristã, principalmente a religião católica. E os africanos tinham as religiões dele do candomblé e se misturaram com o catolicismo europeu. Processo conhecido como sincretismo. Olha uma palavra nova que nós conhecemos. Sincretismo é a mistura dessas religiões africanas e europeias. São exemplos de participação religiosa africana o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o catimbó. Percebam, essas palavras são utilizadas e hoje muita gente ainda tem preconceito com as religiões de matriz africana. A gente não deve ter preconceito com religião de ninguém, devemos respeitar, pois cada um tem a sua crença. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não aprecie essa religião, mas nós devemos respeitá-la. E outra coisa, a gente não deve dizer que a religião de outras pessoas é errada. Errado estamos nós de dizer isso. Não devemos apontar para essa pessoa e dizer que a religião dela é errada. É errada quem está falando. Então, a gente precisa respeitar religiões de todos, independente da religião que essa pessoa tenha. Respeito acima de tudo. Algumas divindades religiosas africanas ligadas às forças da natureza ou ao fato do dia a dia foram aproximadas às personagens do catolicismo. Por exemplo, Iemanjá, para alguns grupos étnicos africanos, é a deusa das águas, a Iemanjá. No Brasil foi representada por Nossa Senhora. Aqui para os católicos é a Nossa Senhora e para os africanos que fazem parte do candomblé é chamado de Iemanjá. Xangô é o senhor dos raios e tempestades. E aqui foi representado no catolicismo por São Jerônimo.
No catolicismo é conhecido como São Jerônimo e no candomblé é conhecido como Xangô. São a mesma coisa. A diferença é a palavra de cada uma dessas culturas, certo? De cada uma dessas religiões. E tem também outras coisas bem interessantes, como danças e músicas que fazem parte da cultura africana. Você verá agora comigo também outras coisas que fazem parte do nosso vocabulário, mas essas palavras elas têm a raiz dela africana. Palavras que a gente não sabia, você vai aprender agora. Ouça agora várias palavras que fazem parte do nosso vocabulário. Algumas eu tenho certeza que você conhece e são de origem africana. Axé, Exu, Iemanjá, Orixá, Umbanda, Xangô. Todas essas fazem parte das religiões de matriz africana, certo? Elas têm esse nome porque elas vieram de lá, dos dialetos de lá. Elas não são palavras brasileiras, são palavras lá africanas, tá certo? Outra coisa também, palavras de origem africana nas danças, músicas e jogos. Por exemplo, berimbau, calango, cachixi, ganzá, maculelê e samba. Esses são alguns exemplos de palavras de origem africana, mas que são envolvidas em danças, músicas ou jogos. Na culinária, o que será que tem de origem africana? Acarajé, bobó, farofa. Aquela farofa que você gosta de comer no domingo lá com galeto. Farofa é palavra de origem africana. Fubá, jabá, moqueca, quibebe, quitute. São alguns exemplos, mas tem muito mais. A pipoca, por exemplo, a palavra pipoca também é origem africana. Pois é. Na flora e fauna, quais são? Camundongo, caxinguelê, dendê, marimbondo, mutambo, quiabo. Essa palavra marimbondo ela é muito conhecida aqui em Pernambuco. É aquele bichinho que pica a pessoa que dói bastante. Essa palavra marimbondo é de origem africana. E também tem outras, como por exemplo, bambambam, origem africana. Borocochô, a pessoa está meio tristinha. Tem caçamba, cacimba, os poços, onde a gente pode tirar água. Água na cacimba, origem africana. Caçula. Quem aí do segundo ano é o filho caçula? Eu vou levantar a mão porque eu sou. Eu sou filha caçula. É o filho mais novo. Os filhos mais novos recebem esse nome de caçulas. E esse nome caçula é de origem africana. Cafuné. Quem é que não gosta de um cafuné na cabeça que a gente faz dormir? Cafuné é origem africana. Tem também capanga, cochilar. Aquele cochilo que você gosta de tirar depois do almoço. É, cochilar, origem africana. Moleque, a palavra moleque significa criança ou garoto, certo? Muvuca. Quem é que está com saudade aí de uma muvuca? Aquela aglomeração de pessoas, aquele grupo de pessoas. Muvuca é aquele conjunto de pessoas. Origem africana. Quilombo, quitanda. É onde se vende frutas, verduras, vegetais de uma maneira geral. São aqueles bancos de feiras, quitandas. Origem africana. Senzala, tanga e zumbi. Todas essas palavras também têm origem africana. Viram como tem muitas? Inclusive, eu descobri das minhas pesquisas que a palavra mochila, aquela mochila que a gente carrega nas costas quando vamos para a escola, ou então quando a gente vai viajar. Mochila também é uma palavra de origem africana. E tem muitas outras. Vocês podem, inclusive, pesquisar mais palavras de origem africana, que com certeza você vai encontrar uma infinidade. Palavras que a gente costuma dizer no dia a dia, sem nem saber que elas fazem parte. Tem também dengo, cuíca, abadá, cachimbo. Também são exemplos de outras palavras de origem africana. E o que é que nós vamos ver agora? Vamos ver agora os ritmos musicais de origem africana. Vamos ver? A prática da capoeira também é uma influência cultural africana.
O samba, o afoxé, o maracatu, a congada, lundu e a capoeira são exemplos de influência africana na música brasileira, que permanecem até os dias atuais. A música popular urbana no Brasil imperial teve nos escravizados que trabalhavam como barbeiros em Salvador e no Rio de Janeiro, em uma de suas mais ricas expressões. Instrumentos musicais de origem africana. Instrumentos como o tambor, o atabaque, a cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e o berimbau também são herança africana que constituem parte da cultura brasileira. E sobre a culinária africana? O que será que nós herdamos deles? A culinária brasileira é muito rica graças à vasta criatividade africana. Eles trouxeram para nossas terras temperos muito apreciados. São alguns exemplos: pimentas, leite de coco e o azeite de dendê, como eu mencionei anteriormente. Além disso, foi com eles que descobrimos o feijão preto e aprendemos a fazer a tão famosa feijoada. Se você gosta de comer feijoada ou daquele feijão preto, eles também são herança africana. Nós aprendemos com os africanos e o brasileiro adquiriu esses costumes. Outros pratos deliciosos como acarajé, vatapá, caruru e muitos outros são inspirados na cultura africana. Lá nos Estados Unidos surgiram outras comidas de influência africana chamadas de soul foods. Podemos dar destaque ao frango e peixe frito. Se você costuma comer frango frito ou peixe frito, ele teve influência sim africana. Bem como diversos pratos como o porco, costela e os pés, e também as famosas ervilhas, servidas com porco defumado e pão de milho. Além desses, temos os vegetais como o couve, a mostarda, o quiabo e a batata doce. Esses alimentos também fazem parte da cultura africana. Lá nos Estados Unidos também tem os afrodescendentes. Nasceram nos Estados Unidos, mas têm a sua ascendência africana. São os africanos americanos negros, certo? E eles também tiveram muita influência da cultura africana, levaram lá para os Estados Unidos e as tortas americanas também são herança dos africanos, que ali passaram. Um grande exemplo é a tradicional receita feita com batata doce, preparado também com pêssegos. É uma receita comum lá nos Estados Unidos que tem a sua influência africana. Muitas festas brasileiras têm origens nas tradições africanas. Entre elas, a mais famosa e a mais colorida de todas é o Carnaval. Esta, com muito samba e frevo, é uma das sensações do nosso país. Tem também com muita cor o maracatu, de Pernambuco, que é a mistura de cultura indígena, africana e europeia. O Bumba Meu Boi é uma encenação de uma lenda criada por africanos sobre a morte e ressurreição de um boi celebrada com dança, música, teatro e circo. Viram quantas coisas fazem parte da cultura africana? E tem muito mais. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar diversas coisas. Inclusive aqui no YouTube tem vários canais, vários vídeos que falam a respeito de cultura africana e vocês podem encontrar muitas coisas bem interessantes. E sobre a arte africana? O que será que eles fazem tanto na arte? Nós sabemos que os indígenas fabricam cestos, cocares e enfeites. Mas e os africanos? O que será que eles fazem na arte? Os povos africanos do sul desenvolveram diversas formas artísticas ligadas principalmente às suas religiões. Trata-se de artefatos como máscaras, trançados de corda, estatuetas e outros. Esculpidos em madeira, pedra ou confeccionados com tecidos. O simbolismo dessas formas artísticas remete às divindades ou a elementos do cotidiano e tem significados diferentes para cada povo. Representando o sagrado, o profano ou ações que fazem parte da cultura, como a guerra e coleta de alimentos, a maioria das tribos possuía uma vida nômade, eles ficavam se mudando de um lugar para outro, baseada na caça, na coleta, antes da chegada dos europeus até o continente africano.
A música e a dança fazem parte das culturas tribais africanas, embaladas por um ritmo marcado por instrumentos de percussão, especialmente percussão. As danças africanas geralmente têm ritmo e compasso rápidos, o que permite variações e movimentos diferentes. Ambas artes muitas vezes possuem conotações religiosas e são utilizadas para marcar cultos tradicionais, sendo elementos que atraem e agradam os orixás ou aos bons espíritos, como os africanos chamam. Um exemplo muito comum que eu falei lá no começo é a capoeira. É uma mistura de arte marcial com dança, o batuque, o lundum e o coco são outros ritmos musicais africanos. Eles também têm influência ocidental e originaram-se com a base da música africana, como o samba, o axé e o maracatu no Brasil. Você sabe o que significa a palavra axé? Para os africanos significa boa sorte. Quando você falar a palavra axé para alguém, significa que você está desejando para essa pessoa boa sorte. Alguns instrumentos como o atabaque, o berimbau, a gogô e a afoxé são exemplos de instrumentos de percussão muito utilizados na cultura africana. Vocês viram hoje sobre a cultura africana? Pois é, olha, tem bastante. Se você pesquisar especialmente nas imagens, herança africana, você vai encontrar diversos elementos. E todos esses elementos que os africanos trouxeram para o nosso país contribuíram muito para o crescimento da nossa cultura, para que essa cultura possa ser espalhada por todo o mundo. Muita coisa bonita lá na África. O que é que vocês vão fazer de tarefa de casa? Um caderno de desenho, você vai desenhar e pintar elementos da cultura africana, colocando o nome de cada um. No seu caderno de desenho, pesquise imagens. Eu mostrei algumas imagens de elementos que são tipicamente da África. Você vai desenhar no seu caderno de desenho, pintar bem bonito, capricha nessa pintura e também coloque o nome de cada objeto. Vamos supor que você desenhou um berimbau. Desenha o berimbau e pinta e escreve o nome dele, berimbau. Ou então você escolheu o tambor, você vai lá e coloca o tambor. Ou o cuscuz, que o cuscuz também é um alimento de origem africana. Você desenha lá o cuscuz e coloca a palavra. O título, que vai ficar lá em cima, você coloca cultura africana. Na agenda de vocês eu já informei para colocar esse título também. E eu não poderia ir embora sem mostrar para vocês uma roupa típica africana. Eles fazem as amarrações dos cabelos, especialmente as mulheres. Todo mundo é bastante colorido, as roupas deles têm essas estampas, olha só. Essa roupa daquela veio da África, olha só. E assim eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Se você quiser fazer mais pesquisa, se você se interessou mais pelo assunto da África, pesquise que você vai encontrar diversos elementos, que tem muita coisa muito legal, muito interessante. Tá certo, turminha? Ó, não sei amarrar turbante, tá? Se alguém souber, me ensine, que eu vou querer aprender muito. Eu vou ficando por aqui e nós nos veremos na próxima aula. Compartilhe a foto do seu desenho lá no aplicativo que eu quero ver. Combinado, turminha? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!